Prezados irmãos e irmãs em Cristo, estimados irmãos que celebram conosco através do canal de transmissão de nossa paróquia de Santana, esta Santa Missa aqui da capela de Nossa Senhora Aparecida. Que a alegria e a paz do Cristo ressuscitado encontre morada, faça morada no coração de todos e cada um de vocês. O ressuscitado, durante estas semanas, que vão procedendo o domingo da ressurreição, vai fundando a fé dos discípulos. Jesus vai indo atrás de cada um dos discípulos com paciência e zelo, vai indo resgatar, trazer de volta, com muito zelo, o zelo do pastor, o zelo do Senhor misericordioso. Vai atrás de cada um dos seus, com muito cuidado, para trazê-los de volta e ajudá-los a atravessar a Sexta-feira Santa. Jesus estava vivo, de fato, verdadeiramente estava vivo, mas o coração dos discípulos ainda se encontrava morto, ainda se encontrava duvidoso, pesado, envolto em trevas. E Jesus, agora, procura afastar essas trevas do coração dos seus discípulos ante o sofrimento e a morte. São Leão Magno dizia assim sobre o tempo pascal: durante todo este tempo que transcorre entre a ressurreição do Senhor e a ascensão, foi isto que fez a providência divina: ensinar e fazer ver os olhos e os corações dos seus, para que reconhecessem como verdadeiramente ressuscitado o Senhor Jesus Cristo, aquele mesmo que havia nascido, caminhado, padecido e morrido. O trecho do Evangelho de Lucas que escutamos nesse terceiro domingo da Páscoa é o Evangelho que vem logo em seguida ao relato de Emaús. Aqueles dois discípulos que saíram de Jerusalém em direção a Emaús, afastando-se da comunidade dos seus, desiludidos, tristes, cansados, frustrados, iam para longe. E o Senhor, caminhando, vem ao seu encontro. E é sobre esses dois discípulos que o Evangelho de hoje começa nos falando. Aqueles que contavam o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. O Evangelho desse terceiro domingo da Páscoa é o último Evangelho que vai nos falar sobre a aparição de Jesus. Ouvimos no domingo da Páscoa, depois no segundo domingo, semana passada, ouvimos Jesus aparecendo a Tomé e aos seus, e nesse terceiro domingo Jesus aparece pela última vez, pelo menos o último relato que nós teremos na liturgia pascal da aparição de Jesus. Depois vai se falar sobre o pão da vida, sobre o bom pastor, mas a aparição é neste domingo. E interessante nós observarmos que os discípulos ainda se encontravam exatamente no dia da ressurreição. Madalena já tinha ido até eles, falado: eu vi o Senhor, Ele apareceu. Eu vi 2 anjos no sepulcro. O Senhor não está lá, está vivo. Depois apareceu também a Pedro. Depois apareceu aos discípulos de Emaús, que estavam inclusive relatando sobre esta aparição de Jesus. Aos demais estavam fechados quando Jesus aparece então no meio deles. Estavam a falar sobre Jesus quando ele apareceu no meio deles. Tantos sinais, tantas provas já tinham sido dadas aos discípulos. E ainda quando Jesus aparece, os discípulos olham para ele e dizem: é um fantasma, é um fantasma. Estavam falando sobre ele. Muitos já tinham visto ele, mas ainda não podiam crer e compreender. Eles estavam assustados e cheios de medo.
E aqui nesse primeiro momento do Evangelho nós compreendemos o seguinte, que a fé, ela nasce no nosso coração e ela é despertada pelo anúncio. É missão da igreja o anúncio da fé, falar sobre Jesus, como os discípulos estavam falando, proclamar Jesus como Salvador da humanidade, anunciá-lo a todas as nações. A fé é despertada pelo anúncio, mas não apenas o anúncio é suficiente para que a fé seja fundada no coração. Começa pelo anúncio, e o anúncio é um convite, um primeiro passo, para depois haver uma experiência pessoal de encontro com Jesus. Aí a fé nasce no coração. Primeiro se ouve falar dele, primeiro se escuta, primeiro descobre-se Jesus e depois se faz o encontro com ele. É o momento em que o coração de cada homem e cada mulher se decide encontrar pessoalmente e intimamente com Jesus. Só quando há essa intimidade, esse encontro de tu a tu, de coração a coração, cor ad cor, acontece a fé, que é realmente concreta. Porque enquanto há o anúncio, há o perigo da fé ficar orbitando em torno da nossa cabeça como uma ideia. Como uma ideia. E há o perigo de nós tratarmos Jesus como nós tratamos acerca de tantas outras coisas sobre as quais nós ouvimos sobre. Mas ele não é uma dentre tantas outras coisas, não é um alguém dentre tantos alguéns. Ele é o Filho de Deus, é Jesus, o Salvador da humanidade. Por isso, o anúncio é um primeiro passo. Os discípulos estavam debatendo sobre quando Jesus aparece. Eles ainda não eram capazes de compreender que era Jesus, porque faltava essa experiência pessoal com o ressuscitado. Para eles, Jesus já era passado, tinha ficado lá na cruz e sepultado. Eles tinham enterrado Jesus. E o que eles podiam fazer agora era uma lembrança de alguém querido que se foi. Mas a experiência pessoal com Jesus vivo, com Jesus ressuscitado, eles ainda não tinham, né? E aí nós vamos percebendo que, embora havia no coração dos discípulos a preocupação, a dúvida, nós vamos tendo diante de nós revelada a profundidade da misericórdia de Deus para conosco. Porque a primeiro momento, aos nossos olhos, as dúvidas nos impedem de viver a fé. As preocupações nos impedem de viver a fé, nos impedem de enxergar além. Só que a misericórdia divina, ela torna aquilo que era um muro, uma ponte. Uma ponte. Aquilo que era dúvida no coração dos discípulos, o Senhor aproveita para entrar por ali. Então aquilo que à primeira vista era entendido como um muro de separação, a misericórdia divina torna ponte. E é por causa da dúvida dos discípulos que Jesus vai longe. E ele vai atrás deles, vai em busca deles, procura responder a sua dúvida, responder a sua preocupação, responder o medo. E nós, irmãos e irmãs, não poucas vezes, quando lidamos com as nossas sombras no nosso coração, a primeiro momento nós nos assustamos e achamos que essas dúvidas, essas preocupações, aquilo que pesa o nosso coração, vai ser algo que vai nos impedir de chegar até Deus. E de fato nós sentimos isso. Todos nós, quando olhamos para as nossas sombras, nós vemos aquilo como um impedimento de nos aproximar. Como se nós estivéssemos cegos. Só que a misericórdia divina, ela entra por ali. É quando nós permitimos e entregamos inclusive as nossas dúvidas, as nossas preocupações, as nossas sombras,
Quando nós ofertamos inclusive elas, é que nós descobrimos quem é Jesus. É que a graça de Deus começa a curar da raiz. Começa a ir lá no fundo de quem nós realmente somos. Fracos na fé, debilitados, limitados, oscilamos muito, somos inconstantes, como os discípulos de Jesus. Nele estamos nós, né? E Jesus começa ali. É a pedagogia de Deus. E é sobre isso que nós caminhamos para a parte final, né, desta homilia. A pedagogia de Deus. No Evangelho, especialmente do tempo pascal e de maneira tão forte, nós vamos entendendo a pedagogia de Deus. Pedagogos, um termo grego, não é? Que lá na sua origem da palavra nós poderíamos traduzir assim, como aquele que segura na nossa mão e caminha conosco. Aquele que nos ensina a caminhar. E Jesus é o nosso pedagogo. Aquele que nos ensina a ver, aquele que nos ensina a crer, aquele que nos ensina a amar. Ele é o nosso pedagogo. Só que ele começa como? Se inclinando sobre a nossa miséria. Se inclinando sobre a nossa miséria. Ele se adapta a nós para que nós possamos o compreender. Ele se abaixa até nós para que nós possamos fazer essa experiência de compreendê-lo verdadeiramente, de conhecê-lo. E ele começa a nos reerguer a partir da nossa miséria. Foi a partir da incredulidade dos discípulos, sobre ela Jesus se inclinou e os ensinou a crer. Esse é o jeito de ser de Deus, aquele que se dobra diante de nós, aquele que se derrama diante de nós, se adapta a nós. Dizemos que Deus é infinito, como de fato o é, mas por causa da sua pedagogia ele se fez finito, em Belém, na cruz, no pão sobre o altar. Essa é a sua pedagogia, é Deus se dobrando, se inclinando. Dizemos que Deus é mistério, parece inacessível, distante, mas é esse mesmo Deus mistério que nos chama de amigos e nos diz: eu vos dei a conhecer tudo que o meu Pai me revelou. É mistério, sim, mas é mistério revelado. E descobrimos, contado por o segredo de um amigo, que é Jesus, que nos falou das coisas de Deus, nos falou da paz, nos falou do céu. É a pedagogia de Jesus para com cada um de nós, né? Dizemos que Ele é perfeito e santo, e nós somos pecadores, distantes da perfeição e da santidade de Jesus. De fato. Mas lá no batismo, à beira do Rio Jordão, Ele entrou na fila dos pecadores e foi ser batizado como um de nós. Assumiu sobre os seus ombros o nosso pecado e continua a assumir. No sacramento da reconciliação, Ele se faz pecado de novo. Assume os nossos pecados, se inclina de novo, se dobra de novo. É o Jesus pedagogo, pegando na nossa mão, nos reerguendo. Dizemos que Ele é todo-poderoso, mas foi esse mesmo Deus todo-poderoso que pediu aos discípulos: me ajudem a anunciar o Evangelho. Um Deus todo-poderoso que precisou de ajuda. Um Deus todo-poderoso que na quinta-feira santa pediu aos discípulos: vigiem comigo porque eu me sinto só. É Jesus se inclinando, é a sua pedagogia, descendo até nós. Foi esse mesmo Deus poderoso que me pediu: me deem algo para comer. Também tenho fome como vocês. Ele não precisava, mas Ele quis. Esse é o estilo de ser de Deus. Se deixa ver, se deixa tocar, porque quer fundar em nós a fé. Ele nos ensina a ver, Ele fala a nossa língua. Jesus é o amigo que fala ao pé do nosso ouvido.
ao pé do nosso ouvido. E aí nós descobrimos, irmãos e irmãs, que é necessário nós, cada vez mais que vamos caminhando o tempo pascal, vamos ouvindo falar do ressuscitado, mais do que nunca é necessário a nossa contrapartida. É aquela pergunta: eu ouvi o ressuscitado? Eu creio no ressuscitado? Eu experimento o ressuscitado? Ou eu participo do círculo daqueles que só falam sobre o ressuscitado, mas o meu coração mesmo ainda não palpita a ressurreição, ainda não é forte com a força da ressurreição. A minha fé ainda não é ressuscitada, ela está presa na Sexta-feira Santa, né? E aí por isso, quando nós olhamos para o mundo e às vezes nos perguntamos: como é possível o sofrimento? Parece que Deus se ausentou. Parece que Deus está ausente, né? E aí nós descobrimos, através de Santo Agostinho, refletindo justamente sobre isso, ele diz que a ausência do Senhor no mundo não é ausência, é falta de fé, porque nós precisamos crer para ver. Aí nós vamos conseguir enxergar, e aí nós vamos conseguir compreender que na ausência há a presença de Deus, né? Há a presença de Deus. Possamos, então, irmãos e irmãs, suplicar do Senhor essa fé. É uma fé que não é mérito nosso, mas é a fé que nasce do encontro da nossa pequenez com a riqueza da graça. E Jesus, começando pelos sacramentos, não vai descansar, enquanto não conseguir fazer com que nós vejamos as marcas dos pregos nas suas mãos e pés. Em cada sacramento, Jesus abre as mãos, mostra as marcas, mostra os pés. Em cada sacramento. Como não bastasse nos sacramentos, nas situações da vida. Ele continua a abrir as mãos, mostrar as marcas dos pregos, mostrar as mãos e os pés e dizer: sou eu, não tenhais medo. Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvida no coração? Sejam minhas testemunhas, eu preciso de vocês. Que o Senhor ressuscitado nos ajude a descer a essa profundidade e concretude da fé. Ele ressuscitou. Isso basta. Se o seu coração crê nisso, isso basta para te salvar, para te fazer feliz, para te fazer uma nova pessoa. Assim seja. Amém.